Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos rezar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, mais uma vez aqui no Batendo Bola na Liturgia, ao vivo, para estudarmos, bater uma bolinha na liturgia dessa semana. Tem vários dias que a gente não entra ao vivo aqui para ver como é que está a liturgia. Hoje a gente ainda continua o tempo do Natal, depois da Epifania, do domingo da Epifania, que foi domingo passado, quando nós vimos a visita dos Reis Magos a Jesus, e podemos notar que Jesus não veio somente para um povo, mas veio para toda a humanidade. E essa semana que nós entramos, a semana depois da Epifania, semana do tempo do Natal depois da Epifania, a gente vem estudando a primeira carta de São João, que é belíssima. A gente tem uma sequência de vídeo que eu estou fazendo somente sobre essa carta, antes da gente começar a estudar o Evangelho de São Mateus, que é o ano litúrgico. O tempo de Natal termina agora, sábado, fecha a semana do Natal depois da Epifania. Domingos nós vamos celebrar a solenidade do batismo de Jesus, e daí para frente a gente começa a entrar no tempo comum, no ano A, que é o ano par, que eles falam, no ano A, que nós vamos estudar basicamente todo o ano o Evangelho de São Mateus. Então, hoje a liturgia, que a igreja nos propõe para essa sexta-feira, ela nos vai fazer muito refletir a respeito da oração, do amor de Deus e da fé, que é uma coisa interliga a outra. A fé era só nos dada através de oração. Então, nós temos que orar para adquirir o dom da fé. Só acreditar não nos faz ter fé, mas a fé é certeza de tudo o que a gente acredita. Então, hoje nós vamos estudar o tempo do Natal depois da Epifania. A primeira leitura ela está na primeira carta de São João, no capítulo 5, do versículo 5 ao 13. Aí depois nós vamos dar uma passada pelo Salmo, que hoje é o Salmo 147, e o Evangelho de Lucas no capítulo 5, do versículo 12 ao 16. E a gente vai fazer uma breve reflexão de cada um desse tópico, de cada uma da primeira leitura, do Salmo e também do Evangelho, para a gente ter uma noção de como foi essa semana depois da Epifania do Senhor. Como a igreja nos oferece um tesouro inesgotável da fé, um tesouro inesgotável de méritos para a gente adquirir, para a gente se fortalecer no espírito, se fortalecer como cristão. Então, vamos começar a primeira leitura, para a gente fazer uma breve reflexão depois. Eu vou ler a primeira leitura, vou ler o Salmo e vou ler o Evangelho, e depois a gente vem recapitulando e fazendo uma breve reflexão. A primeira leitura, a leitura que nos oferece hoje a liturgia é leitura da primeira carta de São João,
capítulo 5, do versículo de 5 a 13. Caríssimos, quem é o vencedor do mundo são aqueles que crêem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Esse é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Assim, são três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Esse é o testemunho de Deus, pois ele deu testemunho a respeito de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si. Aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. O testemunho é esse, e o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Eu vos escrevo essas coisas a vós que acreditastes no nome do Filho de Deus, para que saibais que possuís a vida eterna. Palavra do Senhor. Primeira leitura da primeira carta de São João. Salmo 147. Glorificai o Senhor, Jerusalém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificai o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, cantai louvores até Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. A paz em teus limites garantiu, e de ti dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tão carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorificai o Senhor, Jerusalém. Esse é o Salmo de número 147. Agora vamos fazer a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Esse Evangelho está, esse trecho do Evangelho está no capítulo 5, dos versículos de 12 a 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia ali um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu aos seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhes: Não diga nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferecer pela purificação o prescrito por Moisés como prova da tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões ocorriam para ouvi-lo e ser curado de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra do Senhor.
palavra da salvação, que é o Evangelho, né? Então, é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, olha só o que essa liturgia nos propõe essa semana. A semana toda, depois da Epifania, da solenidade da Epifania do Senhor, nós estamos estudando a primeira carta de São João. A primeira carta de São João, ela é uma explicação de quem é Jesus Cristo, de quem é Deus e como nós podemos fazer para amar o nosso irmão. A primeira carta de São João, ela fala do princípio ao fim, da luz, como se alcança a luz. Quem não está na luz está na treva. E quem não ama seu irmão está na treva, é mentiroso. Quem fala que acredita em Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. E esse trecho vem. Hoje, nós estamos no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5. Amanhã, a gente termina o capítulo 5 da primeira carta de São João. Que praticamente a primeira carta de São João termina hoje. Amanhã vai dar uma conclusão, mas essa conclusão praticamente é feita hoje, né? Então, na liturgia de hoje, após a Epifania, nós somos convidados a contemplar a vitória da fé em Jesus. Você viu aí que a carta de São João, ele nos convida a contemplar a vitória da fé em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que se manifesta no poder de Deus para curar e conceder vida eterna, né? Na primeira leitura, proclama a fé como conquista do mundo. Lá no Salmo que nós lemos, louva a força de Deus em seu povo. O Salmo louva a força de Deus em seu povo. E o Evangelho revela Jesus Cristo tocando o intocável, curando e orando em solidão. Então, para a gente ter uma noção do que acontece, né, nessa liturgia, lá na primeira carta, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus Cristo, Filho de Deus? São João, ele afirma que a fé em Jesus Cristo, atestada pelo Espírito, né, ele diz que foi atestada pelo Espírito, pela água e pelo sangue. A água é a água do batismo. Jesus só começou a sua vida pública depois que foi batizado. O sangue, a Eucaristia e a cruz, onde nasce a igreja. Então, prestamos atenção. Jesus, ele nos testifica a nossa fé e a fé nesses três testemunhos, na água, no sangue e no Espírito, né? Esses três, eles concordam, os três juntos. Deus nos deu a vida eterna no seu Filho Jesus, né? Quem tem Jesus, tá? Quem tem Jesus vive. Quem não tem, permanece na morte. Então São João escreve isso para que a gente fique sabendo que a gente tem a vida eterna. A gente não pode duvidar disso. Nós temos a vida eterna. Nós vimos que na Epifania, né, a Epifania, ela foi manifestada para todos os povos. Então essa fé, ela torna vencedora sobre o mundo pecador. Então quem tem fé, vence o mundo. Porque Jesus venceu o mundo. Então, aí essa primeira leitura, ela nos dá essa palavra, né, que a gente, que o Filho de Deus, né, que é Jesus Cristo, né, ele vem
através do Espírito. Ele foi através do Espírito. Ele começou a sua vida depois de sair da água do batismo e entregou a sua vida por nós na cruz, nos deixando a Eucaristia, o pão vivo que desceu do céu. Então, essa é a nossa esperança. Quando temos fé, a gente vence o mundo. São João, ele nos dá a vitória do cristão sobre o mundo e a fé. Para alcançar essa vitória, nós precisamos enfrentar com muita luta. Não é fácil. A vida de Jesus que ele teve, ele nos ensinou no seu caminhar que não é fácil alcançar a vitória. Ela só vem com luta. Ela só vem com... A gente precisa enfrentar uma luta interior e exterior contra tudo que é mundano. A gente vai sempre estar lutando, sempre estar fazendo. Então, para isso, a gente precisa realizar a vontade de Deus. A certeza que a vitória vem da força divina e da união com Deus. Então, essa certeza, portanto, é a fé em Cristo Jesus, Filho de Deus. O único meio para a gente vencer o mundo é Jesus Cristo. Jesus, ele veio dar a vida. Quem acredita nele tem a vida eterna. E esta vida eterna que Jesus trouxe à humanidade, ela é muito certa. Ela não tem erro, né? Porque ele ofereceu no começo da sua vida pública, quando ele começou pelo batismo. Por isso, São João menciona a água. E o fim da sua existência terrena pela morte na cruz. Por isso, São João menciona o sangue. E é sempre, esse mistério é sempre atualizado na Eucaristia da Santa Missa, na liturgia eucarística, na oração eucarística. O padre, em persona Christi, ele invoca o Espírito Santo na oração da epiclese e traz, naquele momento, sobre as espécies de pão e vinho, o Espírito Santo que nos memoriza, nos traz a memória, não é uma lembrança, mas traz presente naquele momento a Eucaristia, o corpo e o sangue. Porque esse evento de Jesus, ele é atemporal, ele não está preso no tempo. Então o padre, naquele momento da oração eucarística, ele tem o poder, na invocação do Espírito Santo, de trazer esse evento novamente atual. Nós estamos presenciando novamente, naquele momento, o sacrifício perfeito, que é o sacrifício, né? Então, nesse testemunho tríplice da água, do Espírito e do sangue, se funda a manifestação de Deus em Cristo, seu Filho. Ele, o Deus, dá o testemunho do seu Filho. Então, a gente pode ver que São João, ele afirma que a divindade de Jesus uniu, ela é tanto antes como depois da sua morte. Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus na sua totalidade. Então, quando a gente acredita, quando a gente tem fé, a gente vence. Já no Evangelho, no Salmo, por exemplo, o Salmo, ele nos dá um hino de louvor a Israel. Agora, o Evangelho, Jesus cura esse leproso porque ele, quando a gente começa, a gente pode ver que o leproso vem
e se joga aos pés de Jesus e fala para Jesus: se tu queres, pode me curar. E qual é a resposta de Jesus? Eu quero. Né? Então, essa cura, Jesus faz, mas não entrega para si. Ele manda o leproso a um sacerdote para cumprir a lei, a prescrição da lei. Ele manda, vai lá, entrega, mostra aos sacerdotes que você faz a sua oferenda. Porque Jesus não transgredia a lei do judaísmo. Ele sempre estava ali, mesmo sabendo que era o Messias. E isso ele fazia também para mostrar para o povo judeu que o Messias estava no meio deles. A cura que é descrita nesse evangelho tem uns elementos típicos que é daquela doença, né? Da época que era quando você tinha lepra, você era marginalizado, você não podia entrar. E o leproso vem e fala: Senhor, se tu queres, pode me purificar. A resposta positiva de Jesus, que toca o doente, ele só não fala pelo poder da palavra, mas ele toca. E esse toque tem um sentido muito complicado para Jesus, que naquela época quem tocava um leproso também ficava impuro. Né? Mas Jesus tem uma resposta positiva para aquele homem que sabe reconhecer o poder de Jesus. Ele não chega, ele pergunta: se queres. Não está na vontade do leproso ser curado, mas ele reconhece que a vontade é de Deus, a vontade é de Jesus. Então, quando Jesus toca ele e o cura, ele fica purificado, então ele envia ele, porque tira ele da marginalidade da comunidade, coloca ele no caminho novamente. Então, nota-se, no final, São Lucas, ele sempre que ele fala sobre Jesus, né, tem um aspecto muito particular na pessoa. Depois que ele cura, depois que Jesus cura na pessoa de Jesus, e no meio daquela fama espalhando, né, o que Jesus faz? Jesus sai para rezar. É da oração de Jesus que vem a força, né, do seu fascínio irresistível. Ele sempre está orando. A oração serve também para ele rever a sua missão à luz do projeto de Deus Pai. Então, Jesus é não somente um mestre, mas ele também é modelo de oração. Quando São Lucas fala de Jesus, no seu Evangelho de São Lucas, a oração sempre em montes, em lugar solitário. Jesus, e lá em Lucas, no capítulo 4, ele fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Né? Jesus retirava sempre para lugar solitário a fim de rezar. Sempre fazia Jesus. Em todas as passagens, especialmente no Evangelho de Lucas, ele dá mais essa ênfase. Né? Jesus subiu ao monte para rezar e passou toda a noite. Ele fala isso. A São Lucas, ele recorda também as orações de Jesus na cruz. Jesus rezou, Jesus orou durante toda a sua vida terrestre, até o final da sua morte. Né? Lá na cruz, lá no Calvário, Jesus orou por nós. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Pai,
nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo em sentido de oração, né? A gente pode ver que é só no silêncio, né, da solidão que a gente mergulha em contemplação a Deus. A oração para Jesus era o seu lugar de repouso, né? O seu encontro com o Pai. Pensamos numa oração muito simples, feita de amor, feita num momento amoroso, silêncio, com uma única invocação que Jesus fazia. Sempre que ele estava para orar, ele olhava o céu e falava Abá, que significa Pai. Então Jesus sempre estava em sentido de oração. Rezar não é fácil rezar, não é muito fácil. Exige um aprendizado nosso, né? É um trabalho muito exigente fazer uma oração. A gente não é porque a gente acha que é superior às nossas forças, mas é uma experiência que jamais se esgota. Um caminho, tá? Onde sempre permanecemos como os discípulos de Deus, como os discípulos de Jesus, na oração. A oração, ela não é tanto um exercício de amar a Deus, mas ela é deixar ser amado por Ele. Entende? Então, a gente faz uma oração não é para provar que ama a Deus, mas a gente faz uma oração para deixar ser amado por Deus e acolhido pelo seu amor, da sua palavra, dos seus projetos, dos seus desejos, não dos nossos desejos. É experimentar silenciosamente e serene a presença, como a nossa mãe Maria fazia, guardava tudo em seu seio, experimentava tudo em seu seio, em silêncio. Então, essa é a verdadeira oração. Não é a oração só de pedido, mas uma oração de contemplação. Porém, a oração também ela é uma resposta ao dom de Deus que nos traz, que nos faz, que nos traz a fé de todas as suas graças e bênçãos que a gente alcança na nossa vida. A oração é louvor, ela é ação de graça. A oração, ela pode ser de oferta, de intercessão, né? Ela nos dá a festa da liturgia da nossa vida. Essa é a oração. E o que é liturgia? A liturgia é quando a gente toca o mistério. Isso se chama liturgia. A gente toca o mistério através dos sacramentos e através da oração, que nós tocamos o mistério de Cristo. A oração, ela está para o cristão, né, para a gente entrar na vida filial, na vida de filhos de Deus, na divindade. Está em Deus e no Espírito pelo seu Filho Jesus, como ele fazia. Ele era conduzido pelo Espírito para fazer as suas orações, para comunicar com o Pai. Ali a Trindade se unia quando Jesus estava em oração, né? Então é isso que a gente tem que saber, que as nossas orações, ela nos leva ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Então, quando a gente sabe rezar, quando nós oramos, nós atingimos o coração de Deus, né? Então, sempre que formos orar, nós temos que perguntar, como esse leproso perguntou a Jesus, se tu queres, pode me purificar. Então, toda a minha oração,
antes do pedido, eu tenho que perguntar para Jesus, se tu queres, Senhor. E saber aceitar o tempo de Deus. Se tu queres, eu quero. Essa deve ser a nossa resposta para Deus, sempre. Se tu queres, Senhor, eu quero. Independente do resultado. Isso me faz lembrar São Paulo, quando estava sofrendo com aquelas coisas que era o espinho na sua carne, ele sempre falando, sempre orando e pedindo a Deus para tirar aquele espinho da sua carne, aquele sofrimento, aquele que ele estava passando. E qual a resposta de Deus? Só a minha graça te basta. Então, às vezes, nós temos que pensar, né, muito em fazer orações só de pedido, só de pedido, só de pedido. Primeiro, nós temos que saber se Deus quer. Isso também me lembra uma frase de um ex-presidente americano, Abraham Lincoln, na Guerra Civil dos Estados Unidos, né? Que os soldados chegaram para Abraham Lincoln e perguntou para ele, falou assim, vamos rezar para que Deus esteja do nosso lado. Abraham Lincoln simplesmente falou, não, vamos rezar para que nós estejamos do lado de Deus. Às vezes, não é a pergunta, mas às vezes o resultado vem como se perguntar. Então, a moeda tem duas faces. Então, não é perguntar, mas saber como se pergunta. E isso nos traz dentro da oração. Não é orar por orar, rezar por rezar. É saber como reza e para que e por que você reza. É como quando formos nos preparar para a confissão, como nós fazemos uma contrição, um ato de contrição perfeito. É aquela contrição quando você reconhece o pecado, não por medo de ir para o inferno, mas quando você reconhece o pecado porque você feriu a Deus, que você magoou a Deus, né? Então a nossa oração, ela tem que ter esse exercício, não somente provar que eu amo a Deus, mas a gente tem que deixar ser amado por Deus, por Ele, né? E nesse acolhimento desse amor de Deus, né, a gente se torna mais cristão. Eu posso orar, eu posso pedir, eu posso implorar. Mas se eu não vou à missa, se eu não vou buscar toda a graça que eu peço aos domingos no santo altar do Senhor, as minhas orações sempre vão ser inválidas. Elas vão atingir o propósito, porém eu não vou conseguir receber a recompensa. Porque nada vale a minha fé se eu não tiver uma ação. E qual é essa ação da minha fé? É ir ao altar do Senhor, é agradecer, é louvar, é amar, junto com a minha comunidade. Porque a oração comunitária, ela é tão importante como a oração privada. Quem ama, diz São João, né, ao seu irmão é filho de Deus. Quem diz que ama a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Então, para a gente encerrar hoje essas reflexões, vamos pensar muito
nessa liturgia que a igreja nos propôs hoje. Como essa liturgia é muito bela, né? Esse tempo do Natal que a gente está passando, que termina agora no domingo, termina com o batismo do Senhor, e depois nós vamos começar uma semana do tempo comum. Uma semana onde Jesus começa a sua caminhada ensinando, dando a sua catequese para os seus apóstolos e os seus discípulos para chegar no limiar da sua vida, que é a Páscoa. Então, hoje nós temos que prostrar como esse leproso, aos pés de Jesus. Quando a gente for fazer as nossas orações, vamos prostrar ao pé de Jesus. Antes de pedir, vamos perguntar para ele: se tu queres, Senhor, se tu queres, podes. Jesus pode tudo, mas ele faz por merecimento das nossas orações. Porque Jesus curou esse leproso? Porque ele foi humilde o suficiente de reconhecer a divindade de Jesus. Ele prostrou aos pés de Jesus antes de fazer o pedido. Então, quando o meu joelho tiver bom ainda, sem um pingo de dor, a minha oração não foi alcançada. A minha oração só vai ser alcançada quando o meu joelho estiver dolorido, tá? Quando Deus reconhecer a minha humildade, o meu amor de verdade, que não são palavras vãs, porém sair do interior para atingir a sua meta final, que é o coração de Deus. Então, vamos hoje prestar atenção em tudo que a liturgia nos ofereceu. Se eu faço as minhas conquistas diárias, né, no mundo diário, com ansiedade, nas tentações, vamos pensar nisso. Quantas tentações no meu... Se eu vou deixar ser tocado por Jesus, como o leproso foi tocado, né, com o lado da misericórdia, se eu vou me retirar para fazer as minhas orações com Jesus, para ouvir a Deus, para ouvir o que Ele tem a me dizer, vamos nos propor a ser seres humanos melhores. Porque quando nos propomos a isso, nós podemos mudar o mundo. Todos os dias, nas nossas orações, vamos pedir a Deus para revelar o Teu Filho como o vencedor do mundo. Fortalecer a nossa fé pela Tua palavra e curar-nos como Ele curou esse leproso. Pelo mesmo Jesus que ora por nós, nós temos que nos dispor a receber a oração que Ele faz ao Pai. Pois a fé, ela manifesta através da oração. Né? A oração, ela sustenta a nossa vida de cristão. A oração sustenta o nosso ser. E para terminar, como sempre eu faço e gosto sempre de pedir, para essa oração ser ouvida, nós precisamos de uma igreja forte, uma igreja que caminha na luz do Espírito Santo e guiada pelo Espírito Santo. E nós temos um pontífice, que é o sucessor de São Pedro, quando Jesus prometeu a Pedro: te darei as chaves do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra
será desligado no céu. E desde então, após o Pentecostes, que foi em Pentecostes que essa chave foi entregada na mão de São Pedro. Quando ele abriu aquela porta do cenáculo e saiu para pregar, ali ele já estava com a chave da igreja nas suas mãos, da igreja de Jesus Cristo. E essa chave, ela vem passando de mãos em mãos nessa sucessão apostólica, e hoje ela está na mão do nosso Papa Leão XIV. E para ter essa sustentação, para ter essa base, para que o Espírito sempre esteja com ele precisa das nossas orações diárias. Ele precisa do sustento da nossa fé, que embaseia a sua missão, que dá força. Quem diz ser católico e fala que não gosta do Papa, essa pessoa não pode rezar o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso fala para fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus é que o Papa está lá. A vontade de Jesus Cristo. Que Pedro fosse não o sucessor de Jesus, mas fosse o principal líder da sua igreja nessa terra, após a sua morte. E depois de Pedro, vem sucessivamente até hoje. Então, é baseado na oração, é sustentado nas nossas orações, que ele consegue administrar os tesouros da fé, para que a gente, como cristão, recolha os méritos dessa Santa Igreja. Então vamos rezar por ele, para encerrar a nossa live. Vamos fazer um Pai Nosso e uma Ave Maria, né, na intenção do Santo Padre Papa, para que possamos também colher os méritos dessas nossas orações. Vamos rezar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, fiquem na paz de Jesus e no amor de Maria. E até a próxima, assim, se Deus nos permitir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.